Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. É de manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol. No anoitecer, vou descansar, vou me reencontrar. É de manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol. E no anoitecer, vou descansar, vou me reencontrar. Bom dia, gente, simbora, povo. Vamos começar tudo de novo. Com alegria, muita energia. Vamos viver bem mais esse dia. Bom dia, gente, simbora, povo. Vamos começar tudo de novo. Com alegria, muita energia. Vamos viver bem mais esse dia. Pam, pararam, pam, pam. Pam, pam! Começando aí mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você que está aí nos ouvindo, nos assistindo. Gratidão pela sua companhia, pela sua audiência maravilhosa. Quero mandar um abraço também à família Feal, que está lá nos bastidores trabalhando para chegar essa programação para você. Eu disse que aqui é Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele... Queridíssimo Toninho Ciardulo, que você já ouviu aí cantando, né, Toninho? Olá, meu querido irmão e amigo Fernandinho. Por que irmão, amigo? Porque irmão todos são. Agora, nem todos são amigos. A gente, às vezes, nós temos nossos irmãos, né? Que a gente não tem muita amizade, não. Mas o Fernandinho, no caso, é um grande, querido irmão e amigo. Olá a todos, é um prazer estarmos juntos mais uma vez. Graças a Deus, Nando. Vamos em frente. É isso aí, graças a Deus. E a gente vai falar de um tema, né, que é muito importante, né, da questão espiritual, da questão de influências que a gente recebe e de influências que a gente também, muitas vezes, passa para o outro, né? Porque é um tema que fala, e esse tema tem vários sentidos dele que a gente vai dizer, vai falar aqui, Toninho, né, que trouxe para nós esse tema, vai discorrer também sobre esse tema. E o tema é obsessão. Então, obsessão é um tema muito importante dentro da doutrina espírita, porque também, né, Toninho, às vezes as pessoas confundem muitas vezes a obsessão também, né? Em situações que a pessoa fala, estou obsediado, e não, muitas vezes não é nada disso. Então, a gente vamos tentar clarear isso aí, né, Toninho? Exatamente, Nando, porque esse tema é tão interessante. A gente faz algumas palestras em casas espíritas, né? Inicialmente as pessoas acham que o obsessor é um ser demoníaco, sabe? Eles imaginam o obsessor como se fosse um demônio, um camarada com 2 chifres, uma capa e um tridente, né? E na verdade essa questão da obsessão é uma coisa muito ampla. Vamos dar uma alinhada assim, Nando. Primeiramente, ó, a gente pode ser obsediado por desencarnados e por encarnados. Mas a gente pode ser obsediado por nós mesmos. É uma coisa chamada auto-obsessão. Auto-obsessão, né? Mas vamos pegar assim, olha. Vamos pegar o desencarnado, que as pessoas têm mais esse pensamento de ser um ser demoníaco. O que seria um obsessor? Ó, inicialmente, né, Nando, nós temos vários tipos de obsessor. Nós temos obsessores pessoais. Mas que negócio é esse de obsessor pessoal? Vamos imaginar que numa vida passada eu tive um relacionamento com uma pessoa e prejudiquei essa pessoa. Primeiramente, ter humildade de aceitar que prejudicamos pessoas no passado. Ou você acha que você sempre foi um santo que nem agora? Ó, tô sendo irônico, né? Será que a gente é santo para começar? Opa, não sei, né? Bom, em outras encarnações, com certeza nós fomos prejudicados e prejudicamos pessoas.
Só que acontece o seguinte, a gente desencarnou, e eu, por exemplo, encarnei. E essa pessoa, ela ficou lá no plano espiritual. E de alguma maneira, ela articula as minhas quedas. Mas você fala assim, mas como é que Deus deixa isso acontecer? Como é que o universo deixa isso acontecer? Como é que os bons espíritos deixam acontecer? Não deixa acontecer nada. É uma questão de afinidade. Nós, na verdade, somos muito parecidos com nossos obsessores. Ó, o obsessor, na verdade, ele é uma extensão do meu psiquismo. E eu sou uma extensão do psiquismo do obsessor. É uma via de mão dupla, Nando. Certa vez, eu lembro que eu ia indo fazer um trabalho numa casa espírita, né? E havia comigo 3 personalidades, 3 obsessores que eu identifiquei. E eles falavam para mim assim, agora você vai falar lá na palestra um monte de coisa que você não faz. Você vai falar um monte de coisa. Aí eu lembrei, depois nós vamos falar, um dos melhores assim antídotos e proteção para a obsessão é o Sermão da Montanha, Nando. Por incrível que pareça. Informação do meu amigo espiritual. Ele fala assim, ó, primeira coisa, bem-aventurados os simples e humildes. Quando esse obsessor falou para mim assim, você vai falar um monte de coisa que você não faz. Eu falei, opa, não faço ainda. Mas eu estou melhorando. Humildade, Nando, é verdade. Eu ainda não faço tudo o que eu falo. Ainda não faço, mas estou lutando para isso. Quando eu falo isso, quando eu sou humilde de verdade, verdadeiramente, sem a pretensão, opa, eu já desarmo essa pessoa. Aí eu falei assim, mas 3 de uma vez? Aí o meu amigo espiritual falou assim, o pior é que isso é de mão dupla. Você obsedia os 3 também. Porque é uma troca de energia, Nando. No mundo não existe essa coisa de bem e mal. Eu sendo bem e o obsessor sendo mal. É uma grande troca de energia, é uma grande questão de afinidade. Então o obsessor, na verdade, não é o meu inimigo. Ele está lá trabalhando para que eu descubra em mim as minhas fragilidades. Por isso que o universo deixa, de alguma maneira, ele interferir e fazer isso. Vou dar um exemplo simples, Nando, bem simples, mas tem muitos exemplos, a gente vai falar bastante sobre isso ainda. Tem uma passagem onde o Chico Xavier ia caminhando, e ele estava caminhando, distraído, tal, não sei o quê. De repente ele enxergou na frente dele, plasmou assim uma perna. Era a perna de um espírito que se materializou. E ele tropeçou nessa perna e quase caiu. Ele ficou muito bravo, nervoso, irritado. Já ia xingar o espírito. Aí o Emmanuel fala assim, Chico, se controla. O nosso irmão vai usar o que você tem dentro de você, que é essa raiva, para te atacar. É que nem um golpe de judô, Nando. Na verdade, o judô, a gente faz o quê? A gente usa a força do outro para, de alguma maneira, derrubá-lo. A gente, o obsessor, usa a nossa força e esse nosso desequilíbrio para usar contra a gente. Então, ó, o obsessor nada mais é do que um instigador do meu autoconhecimento. Sem o obsessor na vida, Nando, talvez muitas coisas a gente não crescesse. Ah, e o obsessor encarnado? É a mesma coisa? Exatamente a mesma coisa. Porque você fala assim, mas um está desencarnado. Um a gente não enxerga direito, mas a gente sente. Todo mundo sente esse obsessor. Sabe aquelas coisas que a gente vê assim, mas tem um espírito de porco aqui querendo me induzir, né? Espírito de porco, me induzindo a gritar, a falar, a ficar nervoso. E o encarnado? A gente enxerga. É isso, né? E depois a gente vai falar um pouquinho sobre auto-obsessão, que é uma coisa muito importante. Mas, primeira coisa, Nando, é uma via de mão dupla. Se eu tenho 10 obsessores, é porque eu sou muito potente. Eu obsedi os 10. E eles não são meus inimigos pessoais. Ou seja, esses são pessoais, né? Alguns são pessoais. Mas tem, vou aproveitar e já falar também, né? Os inimigos de Jesus, por exemplo.
Você que trabalha na doutrina espírita, Nando, a gente sabe como a gente às vezes é atacado por falar de Jesus. Alguns obsessores nossos são inimigos da causa do Cristo, não são pessoais. Então eles tentam nos atrapalhar. Agora, a nossa fragilidade, eles percebem a nossa fragilidade, por isso que eles nos atacam. Se a gente estiver firme, se a gente estiver coeso, se a gente estiver abraçado com Jesus, o que pode nos derrubar? Agora, muitas vezes a gente fala de Jesus da boca para fora. E aí eles percebem que a gente está falando da boca para fora. E aí a gente demonstra a nossa fragilidade. É mais ou menos por aí, né, Nando? Isso mesmo, que é muito interessante esse assunto. Na experiência que eu tive em trabalhos de desobsessão, né, no centro espírita, vinha aqueles espíritos que a gente ia orientá-los, né, para que ele se afastasse da pessoa e ele entendia tudo que era explicado, tudo e se afastava da pessoa. Passava um tempo, tava ele lá de novo, junto com a pessoa. E aí a gente perguntava, o que aconteceu? Ah, a pessoa ficou me chamando. Ela me chamava. Então, e esse chamado não é só um chamado, oi, vem aqui. É uma outra obsessão de encarnado para desencarnado, como você está falando aí, né? Que ficava jungido aí um ao outro ali, né? Nessa troca que você falou, que existe mesmo. E é um aprendizado. A gente tem que. Uma forma também de exame de consciência, né? Porque a gente sabe, como você disse aí, Toninho, que eles conseguem detectar o que a gente pensa, como é nosso procedimento, como é o nosso comportamento. Eles levam essa vantagem de que a gente não os vê, mas eles enxergam até muito mais do que nós, da nossa forma de ser. E muitas vezes a gente também acena para esses espíritos de uma certa forma, porque eles estão, às vezes é aquele inimigo gratuito, né, que o pessoal fala. Ah, você tá lá oscilando, você tá lá com uma bandeira, e aí ele tá passando e fala: gostei dessa manifestação, vou ficar junto desse fulano. Isso acontece. E como você falou, nuances e nuances de situações que acabam, como no início você falou, né? A obsessão ela pode ser de desencarnado para encarnado, de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado também, né? Na própria espiritualidade também existe isso. O André Luiz nos conta muito desses bastidores, né, de espíritos que são obsediados no plano espiritual e que são usados em situações para virem, para, né, estarem aqui na crosta, também está fazendo um trabalho de obsessão calculado, planejado, né, mapeado, né, para realmente atingir os objetivos. Como o Tony falou, tem a questão pessoal e tem a questão também daqueles que são contra ou que querem obstacular aquele trabalho que a gente está fazendo de divulgação, de trabalho de trazer o evangelho para as pessoas, inclusive para que as pessoas se autodesobsessão, né? É isso, Toninho. Então, Nando, mas a curiosidade é o seguinte, o Nando falou uma coisa tão bacana, Nando. Eu já em desdobramento presenciei trabalhos de desobsessão no plano espiritual. O Nando falou uma coisa muito interessante. Ó, vamos pensar na nossa lógica. Nós temos, assim, no campo dos espíritos mais iluminados, né? Hierarquia. Você pega lá no nosso lar, você tem um pessoal mais de um certo nível, tem um pessoal mais evoluído e assim por diante. Essas evoluções, uns vão influenciando nos outros, né? E no plano assim do pessoal mais assim, mais ligado eu não gosto de falar os trevosos. Tem gente que fala trevosos, mas não é uma palavra legal. São irmãos nossos que estão fragilizados. São fragilizados.
Lá também tem aqueles que são mais evoluídos, que conhecem mais. Nós sabemos, Nando, que existem escolas de psicologia de desencarnados obsessores que atuam dentro do campo da psicologia em nós, Nando. Ou seja, eles estudam, eles planejam. Eles têm grupos, como se fossem grupos de oração, para orar e trabalhar energeticamente contra a gente e contra pessoas. Por exemplo, contra o Papa, contra o Chico Xavier, contra elementos que estão tentando lutar. Né? Entendeu? Então, eles têm estrutura? Tem estrutura. Eles pegam lá a foto da pessoa e eles ficam mentalizando energias negativas para essa pessoa. E essas coisas acontecem. Agora, olha só que interessante, Nando. O Nando, nós falamos, queria que o ouvinte mentalizasse isso. Existe encarnação, obsessão de desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado, e a nossa auto-obsessão. Mas agora eu vou falar uma coisa muito importante, Nando, muito importante. Presta atenção, ouvinte. É muito conveniente a gente falar as coisas, fazer as coisas e dizer que a culpa é do obsessor. É muito conveniente, vou repetir, é muito conveniente. Eu estou obsediado, vou lá na casa espírita para fazer um trabalho de desobsessão, tá? Bom, assim, imagina que o obsessor, com todo respeito ao obsessor, porque ele é um irmão nosso, vamos deixar bem claro isso. Vamos comparar ele com mosquitos, numa coisa assim meio apodrecida. A coisa está apodrecida, a coisa apodrecida sou eu. Eu atraio moscas. Aí o trabalho de desobsessão vai lá e afasta. Só que a podridão continua. Eu vou atrair o quê? Outros ou os mesmos. Então, é muito conveniente a gente colocar a responsabilidade da obsessão, dos meus atos, desculpa. É conveniente colocar a responsabilidade dos meus atos em alguém. Aliás, a gente está sempre fazendo isso, terceirizando. Eu estou no trânsito, por exemplo. Eu fiquei nervoso porque o cara me xingou. A responsabilidade é do outro? Ou minha, que não soube, de alguma maneira, organizar meus sentimentos e emoções e entrei naquela faixa de ódio? A culpa é do outro. Não, esses dias eu ouvi alguém falar assim, eu odeio tal político e a culpa é dele. Eu falei assim, não. A responsabilidade é minha. Eu é que odeio. Eu é que não dou conta. Eu é que não sei lidar com aquela situação. Vou dar um exemplo, Nando. Olha, a gente fala, é uma coisa de poder que a gente tem, né? Vou falar assim, por exemplo, fulano me incomoda muito. Fulano, importa quem? Fulano me incomoda muito. Opa, não. Eu me incomodo muito com fulano. Não é o fulano que tem força. Sou eu que não organizo meus sentimentos. Eu é que me incomodo. Se eu me incomodo, eu vou trabalhar em mim e de alguma maneira, não vou ser hipócrita, isso não é tão fácil. Em mim eu vou trabalhar e vou aprender a lidar com fulano. Mas para aprender a lidar com fulano, eu preciso lidar primeiro com quem? Comigo. Olha só, autoobsessão. Mas a autoobsessão não vai só aí, né, Nando? A autoobsessão é aquela coisa assim, vamos supor que um dia eu estou conversando com o Nando e nós somos amigos, mas nesse dia eu estou meio desequilibrado e falo umas palavras ásperas para o meu querido irmão, amigo Nando. Aí eu fico com aquilo na cabeça. Meu Deus, por que eu falei isso para o Nando? Olha o processo de autoobsessão. Aí eu fico com aquela questão na cabeça e os obsessores vêm e falam assim para mim, é isso mesmo, você é uma porcaria, você é um lixo. Você viu o que você falou pro Nando? Tá. Agora, lembra que eu falei, Nando? E queria acentuar isso aí. Segundo meu amigo espiritual, a maior proteção que a gente tem é o sermão da montanha, Nando, por incrível que pareça. Começa sempre como? Bem-aventurados os simples e humildes. Se eu for humilde verdadeiramente, porque eu tô só chateado porque eu agredi o Nando por causa do meu orgulho. Olha, eu que já conheço tanto da doutrina, falo tanto de Jesus, como é que eu podia ter falado isso para o Nando? Olha o orgulho. Agora, se eu sou humilde, falo assim,
pisei na bola com o Nando. Humildade, Nando. Pisei mesmo. O que eu vou fazer agora? Vou procurar melhorar. A próxima vez eu vou tratar o Nando de outra maneira. Nando, me sinto muito, Nando. Sinto muito, viu? Aquele dia eu estava nervoso, eu estava irritado, pisei na bola com você. Nando, sinto muito, viu, Nando? Olha, eu vou procurar melhorar. Só isso. Quebrou a obsessão, Nando. Ninguém vai ficar na minha cabeça falando assim, olha, você é uma porcaria. Eu ainda piso na bola. Isso começa aí pela auto-obsessão, né, Nando? E olha só que interessante, só voltando àquela questão. É conveniente colocar a responsabilidade nos obsessores. A gente abre mão da nossa capacidade, do nosso poder, de controlar as nossas atitudes. Isso é muito importante. Controlar as nossas emoções, controlar os nossos pensamentos e principalmente o resultado dos pensamentos, das emoções, que são o comportamento. E muitas vezes o nosso comportamento é errôneo, de forma que a gente está errando, como o Toninho falou, né, de ter a humildade de pedir a desculpa e de reconhecer que errou. Muitas vezes a gente quer atribuir o nosso erro ao pseudo-obsessor, quando é a nossa atitude que foi errada, o nosso comportamento que foi errado. E a gente fala, não, isso foi uma influência que eu recebi, influência de sua mesmo, da sua atitude, da sua forma de ser. Não vamos querer atribuir a outros aquilo que está dentro do nosso comportamento, da nossa forma de ser. E essa forma de ser pode atrair, né, obsessores. Porém, muitas coisas que a gente faz, somos nós mesmos que estamos fazendo, sob a influência do nosso caráter, da nossa personalidade, que precisa ser lapidada. E às vezes o obsessor vem como essa ferramenta, vamos dizer assim, para que a gente mude o nosso comportamento, as nossas atitudes, a nossa forma de pensar, controlar as nossas emoções, porque a gente não quer viver, né? E não vai viver um clima assim, né? Agora, se a gente fica atribuindo ao outro, a gente está perpetuando a nossa ação, a nossa forma de ser errônea, né, Toninho? Nando, e essa conveniência é uma coisa assim que onde a gente coloca, quando a gente coloca a responsabilidade do outro, a gente abre mão do poder que a gente tem de se transformar, de me transformar. Se a gente pensar bem, de alguma maneira, o obsessor é um personal trainer nosso. Ele está nos estimulando ao que? A mudar. Quando você muda, você sai do padrão dele. Olha, o pessoal fala assim, como é que a gente... O trabalho de desobsessão. O Nando falou do trabalho aqui na casa. Você vai conversar com o obsessor. Aí você vai tentar convencê-lo que obsediar alguém não faz bem para ele. Que ele pode ter outro tipo de atitude. Que ele está, de alguma maneira, linkado àquela pessoa que ele está obsediando. E que ele pode ser livre. Olha, perdoar alguém é se libertar. Quando a gente perdoa alguém aqui, por exemplo, de encarnado para encarnado, você está beneficiando, primeiro, você. Que você não está ligado àquela pessoa que você tem mágoa. Né? Você está se libertando daquele pensamento. Olha só, se eu me transformo, se eu mudo de faixa de padrão vibratório. Eu não preciso que ninguém afaste esse obsessor. A gente muda de padrão vibratório, está vibrando em outra faixa, ele já não encontra mais a gente. Por quê? Ele encontra a gente pela afinidade. Tem no livro Maria de Nazaré, do João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês, é um livro que eu indico, é um livro maravilhoso, que mostra a grandeza desse espírito que é Maria, né? Chama Maria de Nazaré, João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês. Mostra o trabalho de Maria, antes dela encarnar, ela faz um trabalho de profilaxia, de espíritos que poderiam interferir de uma maneira muito forte no trabalho de Jesus. E sabe o que ela usa? Ela usa a afinidade entre eles mesmos se afastam. Ou seja, eles mesmos se afastam. Por quê? Porque eles percebem que eles têm coisas eles têm um objetivo em comum, mas eles têm diferença, eles se afastam.
Segundo livro, eles vão para uma cidade espiritual em forma de cruz. Eles são 4 grupos muito organizados, mas eles se separam em 4 cantos, né? E é legal porque depois, na sequência, vai contar a história de Francisco de Assis lá para frente e vai mostrar que esses grupos são liberados depois, né? E vão organizar o quê? As cruzadas. E essa cidade era uma cidade chamada espiritual, né? Era uma cruz. Cruz. Era uma cidade chamada Cruzada. Eles vão ser liberados. Mas olha só que interessante. Não é nada feito por mal. Maria não faz nada de mal, só faz eles perceberem as diferenças que eles têm. É mais ou menos assim, estou simplificando, né? Nando, olha o poder que a gente tem. A gente tem o poder sobre a gente mesmo. Quando a gente muda verdadeiramente de sentimento, não é mental. Não é pensar. Quando você muda verdadeiramente seu sentimento, você vibra noutra faixa e você se afasta desses espíritos. E você, é claro, né, de alguma maneira se aproxima do quê? Do seu mentor. Porque essa é uma coisa interessante. A gente acredita no obsessor mais do que no mentor. Porque se eu tenho obsessor, eu tenho mentor. Então o que eu posso fazer? Mudar de faixa para me aproximar mais do meu mentor. O mentor, ele não interfere na nossa vida de alguma maneira a nos acorrentar. A gente é que vai se afastando dele por padrões vibratórios diferentes e vai se aproximando de outras linhas de sentimentos, né? Mas quando a gente vibra o amor, a gente se aproxima do mentor. Aí o mentor fala assim, é por aqui mesmo, vamos junto, vamos trabalhar, né? Olha, na verdade, Jesus falou a cada um segundo suas obras, né? A gente vai receber de acordo com o nosso padrão mental e emocional, né, Nando? E atitudes, né? Nas atitudes do dia a dia. Então, se você procurar e de repente quiser melhorar a sua situação espiritual, se sente que tem esse peso, se você não sabe se esse peso espiritual veio de um comportamento seu, provavelmente veio, porque a gente que abre as portas, é você ir cuidar disso, né? Cuidar de forma que você vai melhorar e vai ajudar também esse espírito, né? Que o Toninho quer falar alguma coisa sobre. Nando, você falou uma coisa fantástica que eu lembrei de um negócio aqui, né? Eu já li alguns livros que falam o seguinte, é rapidinho. Na verdade, sabe aquela história do vampiro? O vampiro, aquele ser que suga sangue, né? Aquele vampiro, na verdade, uma das ideias é que alguém no plano espiritual verificou como é que agia um obsessor, puxando energia sua, né? Lá no vampiro, ele chupa o seu sangue. Como é que o vampiro entra na sua casa? Ele só entra na sua casa se você abrir a porta para ele e se você o convidar. Você que abre a porta para ele e o convida. Ou seja, né? Ele que vai. Então, olha, o obsessor é a mesma coisa. Eu abro a porta e convido ele. Através do quê? Do meu padrão vibratório, dos meus pensamentos e sentimentos. Desculpa, Nando, mas é muito importante, né? É uma ideia. O vampiro simboliza o quê? O obsessor, né? Mas eu que convido ele. Esse que é importante. É isso, eu acho que existia uma moça que estava, né, uma obsessão muito lá intrínseca, né? E o espírito não largava dela. Foi lá um padre, foi lá um pastor, foi lá, né, um espírita, mas aí chamaram o doutor Bezerra, né, que estava encarnado ainda. E aí ele vai lá e fala, ô meu filho, deixa a moça, não sei o quê. Aí ele foi e falou isso dessa forma, com aquele espírito que estava ali, né, naquela obsessão profunda. E aí o Espírito falou assim, ó, só porque saiu essa luz aí do seu coração é que eu estou deixando ela. E ele foi com tanto amor, tanto carinho, e o Espírito se afastou. Muito bem, agora a gente vai para um momento de prece, de oração e vibrações aqui no Alvorada, aquele momento que a gente, né, sugere, coloque uma água do lado para os benfeitores, né, beneficiar essa água. No momento que você estiver ouvindo e assistindo, não importa, eles vão trabalhar nessa água e trazer uma bênção aí para você. Então vamos lá para um momento de prece, de oração e vibrações aqui no Alvorada. Que nós possamos, nesse instante, avaliando, não é, o que estamos trazendo de hoje de tema, olhando para cada um de nós, como se olhássemos no espelho para verificar
e refletir sobre as nossas ações, as nossas atitudes, como é importante, né, pensarmos e nos comportarmos de forma a estabelecer dentro dessa conduta o equilíbrio, harmonia, paz. E a oração é uma das formas mais importantes, porque se estivermos nesse estado, oremos por nossos obsessores, pois são irmãos semelhantes a nós. Talvez estaríamos lá na situação de obsessores como já estivemos ou até estamos, e não podemos julgar. Por isso a oração pode beneficiar a todos. Como ouvimos o Papa Francisco dizer, quando visitava os presos, quando ia orar com eles, quando ia lá lavar os pés daqueles irmãos, beijava o pé daqueles irmãos, como Jesus fez. E ele dizia, era lá que eu devia estar com eles, porque eu não sou melhor do que eles. Então a gente também possa ter essa, não é, visão, esse sentimento de que esses irmãos, por mais que a gente possa e quer culpá-los e colocá-los numa situação inferior, somos todos iguais. Oremos por eles como oramos para nós mesmos, como oramos para os nossos irmãos, amigos, familiares, entes queridos, pessoas que estão enfermas. Estamos todos enfermos e enfermos ainda nos ferimos. Que nós possamos suavizar essas feridas e criar um planeta melhor, para que assim o conjunto de todos nós possa ser um conjunto como Jesus, não é? Quer e deseja em cada um, para cada um de nós. Então pedimos aos benfeitores espirituais, a Jesus, nosso mestre e amigo, que possa abraçar todos esses nossos irmãos, que são colocados à conta de inimigos, e são irmãos que precisam, como cada um de nós precisa, e a nossa oração vai para todos esses irmãos, colocados nessa situação, e muitas vezes foram levados a essa situação, e quem somos nós para julgar? Deus de misericórdia, abençoe a todos esses irmãos. Todos nós que pertencemos a esta ocasião obsessiva que muitas vezes acontece em nossas vidas, que a tua luz ilumine-nos, abençoa-nos a todos, Senhor. Nesta hora, com muito amor no coração, Jesus, com muito carinho e gratidão por ti, abençoa-nos no dia de hoje e nos dias de sempre. Que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho, falar do Clube Amigos da Boa Nova, que é um clube de amigos que se reuniram desde os anos 2000, para manter aí no ar a Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, todos os departamentos de comunicação do bem, do Evangelho de Jesus, do Espiritismo, da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz. Você pode ajudar, não a FEAL, mas algum irmão que precisa receber aí essa mensagem, como você um dia recebeu pela primeira vez, outros também precisam, então, se você ajudar, vai ser ótimo. Pedimos a sua ajuda, entre no site amigosdaboanova.com.br. Se você quiser falar com alguém que às vezes se sente melhor, temos aí os telefones lá, as nossas colaboradoras estão lá na nossa central de atendimento do clube, que é o 0800 12 018 38, o fixo 11 2458 3214, e o WhatsApp, esse meio de comunicação, que é fácil, né? O WhatsApp do clube é 11 97834 2246. E o Pix
né? Que é uma maneira de você fazer doação aí instantânea, espontânea. Anote o Pix aí, ó, 11 97261 0272. E eu não sei como você está sintonizando aí, né, hoje, se é pelo aplicativo, se é pelo rádio, se é pelo YouTube, né? Tem uma maneira fácil. É só você entrar portalmundomaior.com.br. Pode colocar lá no Google, na busca, Portal Mundo Maior, que você né, já entra no site. Aí você vai descendo assim, ó, lá no site, tem assim, ao vivo, tem o botãozinho da rádio, tem o botãozinho da TV. Aí você vai poder ouvir. E do lado, assim, esquerdo, tem ali uma legendinha que você clica lá, programação. Você pode buscar os programas que já foram gravados, que já foram no ar, do Alvorada e de toda a programação, né, da TV e da rádio. Muito bem, então, meu caríssimo Toninho, voltamos aí, né, nesse assunto muito importante e interessante, né? Então, Nando, destacando duas coisas principalmente. Ó. Uma, nós não somos melhores que os nossos obsessores. Então, daí a gente já tira a seguinte conclusão: esses nossos inimigos, entre aspas, são nossos personagens trainer, como eu falei desde o começo, né? Ou seja, eles não são elementos destinados a sempre estarem nessa posição. O Nando, durante a oração, falou uma coisa muito importante. Quem disse que nós não fomos obsessores em outras encarnações? Olha, eu tenho quase certeza que todos nós, em algum nível, já fomos. E ainda somos obsessores. Eu falo assim, ó, quando a gente tem na família, por exemplo, alguém está passando por uma dificuldade, e você fica ali cutucando, cutucando, cutucando a pessoa, até ela perder a calma, você não está sendo um obsessor dela? Né? Olha só, não precisa ser tá desencarnado, né? Como a gente falou, a gente é obsessor de encarnado. Quando você cutuca uma pessoa, né? Instiga a pessoa a uma reação, aí você fala assim, ah, tá vendo? Olha lá, fulana que é tão boazinha, não sei o que, lá, ficou nervosa. Ou seja, você é responsável por isso também. É claro que a pessoa é a maior responsável, porque ela não deu conta do quê? Da provocação que você fez. Assim como a gente muitas vezes não dá conta da provocação que fazem com a gente. Ou seja, a reação nossa deve ser conduzida pelo meu interior, pelo meu pensamento, pelo meu sentimento. Mas quantas vezes a gente fica cutucando os outros, né, Nando? Para a pessoa se desequilibrar, só para a gente estar falando assim, ah, tá vendo? Ó, olha o que você fez. Verdade, apontar o erro, né, do outro, a gente não olha para o nosso próprio, né? É uma forma de a gente esconder o nosso, quando a gente fica apontando para o outro. Então, a obsessão, ela é um ponto delicado, né? Dentro do contexto que a gente vive. Tem muitas pessoas que ignoram completamente, né? E o Espiritismo abre para nós essa oportunidade de a gente saber, de estudar, de trabalhar, né? O próprio André Luiz, né? Através do Chico, nos trouxe o livro Desobsessão, que ele orienta, né? E você pode aí na sua casa, onde você frequenta, onde você trabalha, se não tem um grupo de desobsessão, você pode formar um grupo de desobsessão, porque é uma forma do plano espiritual também encaminhar muitos espíritos e tratar muitas pessoas, né? Eu lembro dos anos que eu trabalhei em desobsessão, quantas pessoas chegavam ali, né, em situação muito grave, né, espiritualmente, e que eram, né, auxiliadas, e os espíritos que estavam com ela também eram auxiliados, e às vezes era algo nem desta vida, nem, né? Era de outras ocasiões, de outras situações, e que estavam ali ligados, às vezes, por centenas de anos. Eu vi, e o Toninho empunhou o seu violão. Vamos cantar aí, Toninho, alguma coisa? Vamos sim, Nando. Eu vou cantar uma música aqui que eu fiz, que em homenagem, não, elevando o espírito de Francisco de Assis.
E vamos modestamente fazer uma homenagem ao querido Papa que desencarnou, o Francisco, né, que foi um grande exemplo, que com certeza sofreu suas obsessões também. Um homem na posição dele, com certeza, é alguém que é atacado pelos inimigos do Cristo, né? Então eu vou cantar aqui uma música chamada Francisco. Francisco, sol de amor e paz, doce andarilho desde rapaz, humilde servo vindo da Hungria, acolhe o homem nesta noite fria, levanta cedo sempre a cantar, com os passarinhos a lhe embalar, figura mansa de olhar tão terno, inspira a todos nesse duro inverno, bendiz a lua, beleza rara, trabalho unido a Santa Clara, seguindo em frente com caridade, levando luzes à humanidade. Francisco, sol de amor e paz, doce andarilho desde rapaz, humilde servo vindo da Hungria, acolhe o homem nesta noite fria, levanta cedo sempre a cantar, com os passarinhos a lhe embalar, figura mansa de olhar tão terno, inspira a todos nesse duro inverno. Ó vem Francisco com tanto amor, envolve em ondas do teu calor, tu és exemplo que nos traduz a força viva que é Jesus. Ó vem Francisco com tanto amor, envolve em ondas do teu calor, tu és exemplo que nos traduz a força viva que é Jesus. Francisco, Francisco, Francisco de Assis, Francisco, Francisco, estou tão feliz. Francisco, Francisco, Francisco de Assis, Francisco, Francisco, estou tão feliz. Uma coisa só, uma Aê! dica, uma grande dica, Nando. Bonita a música, né? Eu gosto dessa música, Nando, porque ela fala da felicidade de Francisco de Assis, dessa ligação dele com a natureza, né? Com o amor, com a paz, com a mansidão. Se a gente logo cedo mentalizar, por exemplo, Francisco de Assis, Maria de Nazaré, Jesus, e se ligar ao nosso mentor, a essa paz, a essa alegria de viver, com certeza nós vamos ser menos obsediados. E vamos obsediar menos as pessoas que convivem com a gente, no plano espiritual ou no plano material. Exatamente, fechando aí com essas palavras aí o nosso Alvorada. Então, vamos cuidar da nossa questão espiritual, porque se a gente cuida, né, da nossa questão espiritual, a gente vai estar também sendo um bom influencer, né? Porque a gente vê aí os influencers nas redes sociais, a gente possa influenciar qualquer espírito que se aproxime de nós com as influências do Cristo, de Jesus, né? E a oração, né, bem lembrado, Toninho me lembrou antes da oração, de a gente orar, vamos orar, né? Eu acho que isso vai nos ajudar muito. Então, Toninho, muita paz aí, muita luz para você que está conosco. Até o próximo programa Alvorada. E o Toninho, né, termina aí com aquela canção de sempre. Nando, lembrando que esse tema é muito longo, a gente pode um dia falar mais sobre isso, né? Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Lara, laia. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.